Provérbios, Mishlei, capítulo 1. Eis os provérbios de Salomão, Shelomo, bem filho de Davi, o rei de Israel, que transmitem palavras de sabedoria e regras de disciplina e as torna compreensíveis, para que seja aceita a disciplina que provém de sabedoria, retidão, justiça e imparcialidade, para que o ingênuo adquira prudência e o jovem conhecimento e discrição, para que o sábio possa ouvir e ampliar seus conhecimentos, e os que já os têm receber conselhos sábios, para perceber o sentido das alegorias e do simbolismo e decifrar os enigmas dos sábios. O temor do Eterno é a base de todo conhecimento. Os tolos, porém, desprezam tanto a sabedoria quanto a disciplina. Atenta, meu filho, à disciplina que te transmite teu pai, e não desprezes o ensinamento de tua mãe, pois se compara a um adorno gracioso para a tua cabeça e a um colar precioso para teu colo. Se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco e esperaremos emboscados para derramar sangue, mesmo sem causa definida, ataquemos os inocentes para fazê-los desaparecer vivos no Sheol, como se uma cova os absorvesse totalmente. Apossar-nos-emos de suas riquezas, que são imensas, e entulharemos nossas casas com o saque. Vem unir tua sorte a nossa, haverá ganho para todos. Não os acompanhes, meu filho, nem deixes sequer teu pé pisar em sua trilha, pois ela conduz ao mal, pois estão afoitos por derramamento de sangue. Suas redes estão estendidas, aparentando ter comida atrativa para todos os pássaros, quando na verdade são uma armadilha espreita, pronta para lhes tirar a vida e derramar seu sangue. Assim são os caminhos de todos os que anseiam por saque, sua ganância terminará por lhes tirar a própria vida. A sabedoria eleva em plena rua a sua voz e grita suas palavras pelas praças. Ela clama nos cruzamentos das ruas movimentadas e profere suas palavras nos portões da cidade. Por quanto tempo mais manterão os ingênuos sua ingenuidade, os cínicos suas ironias e os tolos sua aversão a mim, a sabedoria? Arrepender-se-ão ante minha admoestação. Derramarei sobre eles meu espírito e os farei compreender minhas palavras. Embora eu os tenha chamado, recusaram-se a me ouvir. Estendi-lhes minha mão, mas não lhe deram atenção. Desprezaram minha advertência, pois não desejavam ouvir minha reprovação. Rir-me-ei quando os atingir a calamidade e for alcançada pelos que temem. Quando o medo os atingir como uma tempestade e a calamidade como um ciclone, e lhes sobrevierem infortúnio e tribulações, chamar-me-ão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me acharão, porque me odiaram e não adquiriram temor ao Eterno. Não queriam minha advertência e desprezaram minha admoestação. Comerão dos frutos consequentes a seus caminhos e se satisfarão com seus próprios conselhos. Mas a inconsequência dos ingênuos destruirá, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Porém, aquele que me escutar viverá seguro e não será perturbado pelo temor de algum mal. Capítulo 2. Meu filho, se acolhes minhas palavras e valorizas os ensinamentos que transmito, apresta teu ouvido à sabedoria e abre teu coração ao discernimento, pois se buscares a compreensão e por ela ergueres tua voz, procurando-a como se busca a prata e lutando como se faz por um tesouro, somente então entenderás o que é temor a Deus e poderás alcançar o conhecimento do Eterno. Pois é o Eterno que concede o saber de suas palavras, emana a percepção e a capacidade de discernir. Ele reserva para os honestos conselhos sábios, que é como um escudo para os íntegros, para proteger as trilhas da justiça e guardar o caminho de seus devotos. Compreenderás que a integridade, justiça e equidade é que conduzem a todos os bons caminhos.
Somente quando o saber penetrar em teu coração e o conhecimento alegrar tua alma, o pensamento sábio te guardará. Então, o comportamento discreto te protegerá, para te afastar dos maus caminhos, do homem que fala com perversidade, dos que já olvidaram as trilhas da correção para seguir por sendas escuras, dos que se regozijam a praticar o mal e se deliciam com suas consequências, que são corruptos no que praticam e malévolos em suas escolhas, para te salvar de uma mulher dissimulada, alheia a teu povo, que seduz com suas palavras, abandona o companheiro de sua juventude e esquece a aliança de seus deuses, pois seu lar desliza para a destruição e seus caminhos conduzem à morte. E quem a ela se apega não consegue mais retornar nem reencontrar os caminhos da vida, para que possa seguir o caminho do bem e a trajetória da integridade. Pois os justos habitarão nesta terra e os de coração puro nela permanecerão. Os iníquos, porém, dela serão apartados e os traiçoeiros dela serão desenraizados. Capítulo 3. Meu filho, não te esqueça da minha Torá, e que saiba teu coração guardar meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e proporcionarão paz em tua vida. Não renuncie jamais à bondade e à integridade. Prende-as a teu colo e inscreve-as no âmago de teu coração. Conseguirás assim compreensão e favor, tanto de Deus como dos homens. Confia no Eterno com todo o teu coração, e não te fie apenas na tua própria compreensão. Percebe sua presença por onde quer que venhas a andar, e ele há de pavimentar teu caminho. Não te consideres sábio a teus próprios olhos. Teme sempre ao Eterno e afasta-te do mal. Isso dará saúde a teus músculos e substância a teus ossos. Honra o Eterno com tuas posses e com as primícias de teus ganhos. E ficarão repletos teus celeiros, e transbordarão de vinho fresco tuas adegas. Não despreze, meu filho, a disciplina do Eterno, e não repila suas advertências, pois ele admoesta a quem ama, assim como um pai acalma seu filho. Afortunado é o homem que conseguiu adquirir sabedoria, e nela inspira seu discernimento, pois ela é uma mercadoria mais valiosa que a prata e proporciona mais ganho que o ouro fino. É mais preciosa que pérolas e as coisas mais desejáveis não se podem comparar. A extensão dos dias está em sua destra e honra e riqueza em sua mão esquerda. Seus caminhos são deleitosos, suas veredas são de paz. É como a árvore da vida, para quem a ela se apega, e afortunados são os que dela se aproximam. O Eterno criou a terra com sabedoria e estendeu os céus com discernimento. Foi por seu conhecimento que se romperam as rochas, dando lugar aos abismos. Emanou dos céus o orvalho. Não permitas que de teus olhos se apartem estas coisas. Conserve-as em teu pensamento e em tua mente, e se tornarão vida para a tua alma e graça para a tua fisionomia. Seguirás então seguro por teu caminho, e não tropeçará teu pé. Nada temerás quando repousares, e tranquilos serão teus sonhos. Não temerás que algo te aterrorize de súbito, ou que te encubras a sombra da iniquidade, pois o Eterno será tua garantia e protegerá teu pé de armadilhas. Não retenhas o bem de quem o necessita, quando o poder de conhecê-lo estiver em tua mão. Não digas a teu próximo, vai e retorna amanhã, que então te darei, embora o possa fazer agora. Não planejes causar dano a teu próximo, quando ele se sente seguro a teu lado. Não contendes com quem quer que seja sem causa, se ele não te causou dano. Não invejes o homem violento, não escolha seus caminhos, pois o perverso é para o Eterno uma abominação, e sua atenção se volta sempre para o correto. A maldição do Eterno é a morada do iníquo, mas ele abençoa o lar do justo. Se alguém se alia aos zombadores, receberá a ironia, mas se busca a companhia dos humildes, receberá graça. O sábio terá a honra por herança, mas os tolos receberão somente ignomínia com sua porção. Capítulo 4. Estai atentos, ó jovens, à disciplina de vosso pai, e escutai com atenção para adquirirdes compreensão, pois fundamentais são os ensinamentos que vos proporcionei. Não abandoneis a minha Torá.
Fui um filho dedicado a meu pai, carinhoso e único para com minha mãe. Ele cuidou de mim, instruiu e me disse: possam minhas palavras impregnar teu coração. Guarda meus mandamentos e vive através deles. Adquire sabedoria e compreensão. Não esqueças, nem te afastes jamais das palavras pronunciadas por minha boca. Não esqueças a Torá, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. O princípio da sabedoria é buscar sua aquisição, e ao fazê-lo conseguir também entendimento. Busca, e ela te exaltará. Abraça-te a ela, e honra te será concedida. Ela te proporcionará uma guirlanda de graça, e te outorgará uma coroa de glória. Atenta, pois, meu filho, e acata minhas palavras, e assim serão aumentados os anos da tua vida. Instruir-te a trilhar o caminho da sabedoria e te conduzir pelas veredas da integridade. Quando caminhares, nada restringirá teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à disciplina, jamais a relaxes, guarda-a sempre, pois ela é vida para ti. Não te encaminhes para a trilha dos iníquos, e não sigas o caminho dos malévolos. Evita-o, e nem sequer o atravesses. Contorna-o e busca outra passagem, pois não conseguem dormir se não praticaram algum mal, se não conseguirem fazer alguém tropeçar, pois se alimentam com o pão da iniquidade e bebe o vinho da violência. O caminho dos íntegros, porém, é como a luz do amanhecer, cujo brilho vai aumentando até o dia alcançar sua plenitude. O dos iníquos é como um poço de escuridão, não percebem sequer o que os faz tropeçar. Ouve com atenção minhas palavras, meu filho. Direciona para elas teus ouvidos, que não se apartem de teus olhos, e que permaneçam guardadas em teu coração. Pois são vida para quem as segue, e saúde para todo o corpo. Acima de tudo, guarda teu coração do que é proibido, pois dele emana a escolha para a direção a seguir na vida. Remove de ti palavras dúbias, e distancia de ti lábios enganadores. Que se voltem teus olhos para o caminho à tua frente, e tuas pálpebras direcionarão tua trajetória. Pondera o caminho de teus pés, e serão firmes todos os teus caminhos. Não te desvies à esquerda ou à direita. Guarda teu pé do caminho do mal. Capítulo 5. Meu filho, atenta ao que te exponho de minha sabedoria e apresta teu ouvido para acompanhar minha forma de compreensão, para que possas bem orientar teus pensamentos, e só usar teus lábios para palavras sábias. Os lábios de uma mulher promíscua destilam mel, e a palavra de sua boca parece mais macia do que óleo. Mas seus propósitos são amargos, como o absinto, e ferem tanto quanto uma espada de 2 gumes. Seus pés conduzem à morte, e suas passadas aproximam do túmulo. E te poderiam fazer avaliar como ela os caminhos da vida, de cujas boas sendas já se afastou, sem que tu o percebas. Dai, pois, a mim toda a atenção, e não vos desvie dos pronunciamentos de minha boca. Afastai-vos dela, e não vos aproximeis da porta de sua casa, para que não tenhais que ceder a outros a glória que poderias alcançar, e a extensão de vossas vidas a uma pessoa cruel. Estranhos absorveriam tua força, e o fruto de teu trabalho seria desviado para suas casas. Lamentarias então ao perceberes que se aproxima teu fim, e sentires consumir-se a carne de teu corpo. Dirias então: como pude abominar a disciplina e desprezar em meu coração as advertências recebidas, não atentar a meus instrutores e não voltar meus ouvidos aos professores? Por um pouco de prazer me envolvi em muitas coisas más diante da assembleia dos anciãos. Bebe água somente de tua própria cisterna, e a água corrente de tua própria fonte. Possa teus mananciais transbordar pelas praças. Tu somente as terás sem partilhá-la com estranhos. Será abençoada a tua fonte, e te regozijarás com a esposa da tua juventude. Que ela seja para ti como uma serva formosa ou uma gazela graciosa, e em seu colo te saciarás sempre, e em seu amor pensarás sempre. Porque, meu filho, te intoxicarias
por uma mulher promíscua e te abraçarias com um corpo estranho? Porque os caminhos do ser humano estão sob os olhos do Eterno, e é Ele que avalia seus passos. As iniquidades do malévolo o aprisionarão, e as cordas de seus pecados o enforcará. Morrerá por falta de disciplina, conduzido a erros por sua imensa insensatez. Capítulo 6. Meu filho, tornaste fiador para algum companheiro e para afirmá-lo apertaste a mão de um estranho. Foste emboscado pelas palavras de tua própria boca, tornaste prisioneiro do que ele pronunciou, para te livrares, meu filho. Não faz isto, que vou te dizer, já que na mão do teu próximo caíste. Vai e humilha-te perante ele. Concede-lhe superioridade. Não conceda sono a teus olhos, nem descanso às tuas pálpebras. Salva-te como uma gazela das mãos do caçador, como um pássaro da armadilha que o aprisionou. Observa a formiga ao preguiçoso, estude seus caminhos e adquira sabedoria. Pois embora não tenha patrão, supervisor soberano, ela provê seu pão no verão e estoca seu alimento durante a colheita. Por quanto tempo continuará deitado, ó indolente? Quando despertarás de teu sonho com um pouco mais de sono, de descanso, de estender os braços deitado, e te alcançarás a pobreza como um ágil caminhante, te atacará a necessidade como um homem armado. Um homem inescrupuloso ou violento caminha sempre com falsidade em sua boca. Pisca seus olhos, arrasta seus pés e aponta com seus dedos. Contradições atropelam seu coração, está sempre planejando o mal e incitando disputas. Por isso calamidades o atingirão de súbito e se sentirá quebrado sem possibilidade de conserto. Há 6 coisas odiadas pelo Eterno e a 7ª é uma abominação para a sua alma. Olhos arrogantes, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Um coração cujo pensamento se volta para a violência, pés que se apressa a correr para o que é malévolo. Aqueles que mentem, apresentando testemunho falso, incita desavença entre irmãos. Guarda os mandamentos de teu pai, meu filho, não te esqueça das instruções de tua mãe. Prende-os a teu coração, ata-os a teu colo. Quando estiveres no caminho, te conduzirão. Quando te deitares para repousar, te guardarão. Quando acordares, dialogarão contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida, para te guardar de uma mulher iníqua e do aspecto macio de uma língua estranha. Não cobices sua beleza em teu coração, não te deixes cativar pelo piscar de seus olhos. Pois, por causa de uma mulher licenciosa, se pode ver o homem em situação de implorar por seu pão, e uma adúltera pode capturar uma alma preciosa. Pode um homem guardar uma brasa em sua camisa sem queimar suas roupas? O caminhar sobre brasa sem queimar seus pés? Assim acontece com o que se enreda com a mulher do próximo. Não ficará impune quem a tocar. Não será desprezado o ladrão que rouba para satisfazer seu apetite por estar faminto, mas se for preso, terá de devolver 7 vezes mais. Terá que dar tudo o que possui. Quem comete adultério com uma mulher não tem bom senso, destruiria com isso sua própria alma. E mesmo assim o faz. Terá somente aflição e desgraça, e sua desonra jamais será apagada. Pois o ciúme acenderá a ira do marido, e ele não terá piedade no dia da vingança. Não aceitará nenhuma compensação, nem apaziguará por mais que tente suborná-lo. Capítulo 7. Meu filho, guarda o que te digo e faz de meus mandamentos teu tesouro. Vive segundo eles e cuida das minhas instruções, como da pupila de teus olhos. Prende-os a teus dedos e grava-os nas paredes de teu coração. Diz a sabedoria, és minha irmã, e terá como teu parente mais próximo a compreensão. E ambos te guardarão de qualquer mulher que te seja proibida, de uma mulher estrangeira de fala macia. Da janela da minha casa eu olhava através da treliça e vi muitos tolos discernindo entre os mais jovens, e quem faltava bom senso.
atravessando a rua perto de sua esquina, encaminhando-se para sua casa. No crepúsculo, ao declinar do dia, já chegando às trevas da noite, eis que uma mulher dele se aproxima, exposta como uma prostituta, com um coração perverso. Ela é alvoroçada e loquaz, e seus pés pisam muito pouco o chão de sua casa. Às vezes circula pelas ruas, outra pelas praças, emboscando-se em cada canto. Vai morder outro, bicho. Ela o atrai e o beija de forma impudente e lhe diz: precisava trazer oferendas de paz e hoje a apresentei. Vim por isto a teu encontro, querendo te agradar, e te encontrei. Cobri meu leito com ricas colchas, com tecidos traçados do Egito. Perfumei-o com mirra, aloés e canela. Vem e nos fartaremos de amor. Até o amanhecer, alegremo-nos em abraços amorosos, pois não está em casa meu marido. Ele partiu para uma longa viagem, levando consigo uma bolsa repleta de dinheiro. Voltará somente na data que marcou para seu regresso. Ela o influencia com seu palavreado, provoca-o com a doçura de seus lábios. Ele a segue sem delongas, como um boi para um matadouro, como uma víbora que se apressa para morder uma vítima, até que uma seta lhe atravessa o fígado, como um pássaro que voa para a armadilha, sem saber que isso lhe vai custar a vida. Escuta-me agora e atenta às palavras de minha boca. Não deixe teu coração se embrenhar por seus caminhos, nem se perder em suas sendas, pois muitos são os que por ela tombaram, e inúmeras são suas vítimas. Sua casa é o início do caminho para a tumba, descendo a câmara da morte. Capítulo 8. Eis que a sabedoria conclama, e a compreensão eleva sua voz. Nos lugares de destaque dos caminhos, onde trajetórias se entrecruzam, ela se faz presente. Frente aos portais de entrada da cidade, junto às portas de acesso, ela clama com voz altissonante. É a ti que chamo, ó ser humano, pois aos filhos dos homens se dirige minha voz. Ó insensatos, percebei o que é prudente, e quanto a vós, ó tolos, buscai ao menos ter um coração compreensivo. Dai ouvidos, porque falarei de assuntos elevados, e meus lábios se abrirão para falar de integridade. Só a verdade será pronunciada por minha boca, pois iniquidade é algo abominável para meus lábios. Todas as palavras de minha boca são pronunciadas com retidão. Nelas não há perversidade ou distorções. São claras para quem as compreende e correta para os que alcançam sua sabedoria. Recebei minhas instruções em vez de prata. Buscai conhecimento em vez de ouro. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis, e nenhuma preciosidade pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, vivo junto com a prudência, e encontro a sabedoria mesmo quando está envolta em artifícios. O temor ao eterno se manifesta pelo ódio ao mal, por isso odeio o orgulho e a arrogância. O caminho da iniquidade é a boca que fala com duplicidade. Meu é o conselho ponderado e as palavras sábias. Sendo eu a inteligência, comigo está o poder. Comigo governam os reis e decretam justiça os príncipes. Com meu auxílio regem os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem honestamente me procurar, há de me encontrar. Comigo se encontra a riqueza e a honra. Sim, a riqueza duradoura e o sucesso. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. Meu produto é melhor que a prata mais escolhida. Pela estrada da integridade hei de caminhar, trilhando sempre as sendas da justiça. Meu conteúdo será herança para os que me amam, e eu formarei seus tesouros. Estabeleceu-me o Eterno como o início de seu caminho, a mais antiga de todas as suas obras. Um trono me foi concedido, ainda no passado distante, antes da criação da terra. Fui criada quando ainda não existiam nem abismo, nem mananciais de água. Antes do surgimento das montanhas e a elevação das colinas, quando ainda não havia sido criados por ele a terra e seus contornos, nem sequer a poeira que a cobriria.
Quando estabeleceu os céus, eu já ali estava, bem como quando desenhou um círculo sobre a face do abismo. Quando firmou os céus nas alturas, quando concedeu poder aos mananciais do abismo, quando delimitou as fronteiras do oceano para que a água não transgredisse suas ordens, quando criou as fundações da terra. Eu estava como um arquiteto ao seu lado e era sempre seu deleite, regozijando-me sempre perante ele, em recreação por sua terra já habitável e comprazendo-me com os filhos dos homens. Ouvi-me agora, ó meus filhos, e afortunados serão os que guardarem meus caminhos. Obedeçam e se disciplinem, adquirindo sabedoria, jamais a desprezando. Afortunado é aquele que me escuta, vigiando atento meus portões, aguardando junto a seus batentes, pois quem me encontrar terá encontrado a vida significativa e terá recebido o favor do Eterno. Porém, perderá sua própria alma aquele que de mim se apartar, pois amam a morte todos os que me odeiam. Provérbios 9. A sabedoria edificou sua casa. Erguendo suas 7 colunas, preparou sua carne, destilou seu vinho, preparou sua mesa, remeteu através de seus jovens convite para os locais elevados da cidade. Que venham até aqui todos os que são despreocupados de seus rumos. Ao que lhe falta compreensão, ela mandou dizer: vem e partilha do meu pão e do vinho que destilei. Abandonai vossas ingenuidades e passai a viver trilhando a senda do entendimento. Quem corrige o irônico não consegue mais passar vergonha, e quem repreende o iníquo recebe uma afronta. Não repreendas o irônico, para que não te venha a odiar. Repreenda o sábio, pois ele te será grato. Ensina a um sábio, isso fará aumentar sua sabedoria. Ensina a um justo, incrementará seu conhecimento. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Eterno é a porta do conhecimento, pois através de mim são multiplicados seus dias, incrementados os anos da tua vida. Se és sábio, o és para teu benefício, mas se burla os outros, tu mesmo suportarás as consequências. A mulher insensata é turbulenta, é negligente e ignorante. Senta-se à sua porta no alto da cidade para chamar os que passam, seguindo certos por seus caminhos. Que venham a mim os despreocupados, e ao que não tem compreensão ela afirma. Mais doces são as águas roubadas, e delicioso é o pão comido às escondidas. Porém ele ignora que com ela habitam as sombras e que seus hóspedes já estão nas profundezas do Sheol. Capítulo 10. Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra seu pai, mas um tolo traz dor à sua mãe. Os tesouros da maldade a ninguém trazem proveito, mas a caridade livra da morte. O Eterno não tolerará que padeça de fome a alma do justo, mas conduz ao fracasso o desejo do malévolo. Empobrece o que trabalha com mão negligente, enquanto enriquece o que se aplica com diligência. Um filho sábio colhe no verão, mas o de procedimento vergonhoso dorme durante a colheita. Bênçãos pairam sobre a cabeça do justo, mas a boca do malévolo oculta sua violência. A recordação do justo será uma bênção, mas o nome do malévolo será esquecido. Quem tem um coração sábio acolherá os mandamentos, mas o que se dedica à tolice se enfadará. Quem caminha com integridade caminha com segurança, mas o que perverte seus caminhos fracassará. Quem pisca seus olhos, sinalizando a mentira, provocará tristezas, e quem pronuncia a tolice se enfadará. A boca do íntegro é uma fonte de vida, mas a do iníquo oculta a violência. O ódio aguça discussões, mas o amor pode corrigir transgressões. A sabedoria se encontra nos lábios dos que têm discernimento, mas somente um bastão para castigar para quem não tem bom senso. O homem sábio acumula sabedoria, enquanto a boca do tolo atrai a destruição. Os bens dos ricos são a sede de sua força. A ruína dos destituídos é sua pobreza.
Os atos do íntegro lhe trazem vida, os do iníquo só aumentam seus pecados. O caminho para a vida é a prática da disciplina. Fracassa, porém, quem ignora repreensões. Quem abriga o ódio tem lábios mentirosos. Quem anuncia calúnias é um tolo. Quem pronuncia palavras sem conta não evita transgressões, mas aquele que refreia seus lábios é um sábio. A língua do íntegro se assemelha à finíssima prata, mas pouco vale o coração do iníquo. Os lábios dos justos se alimentam muitos, os tolos, porém, falecerão por sua falta de senso. A bênção do Eterno traz a riqueza, e nada é acrescido pelo afã de sua busca. Para o insensato, praticar o mal é uma diversão, assim como o é ao sábio aumentar seu conhecimento. O temor sempre atingirá o iníquo, mas as aspirações do íntegro serão atendidas. Quando passar o tufão, não mais se encontrará o ímpio, mas os justos continuarão sendo o sustentáculo do mundo. Como vinagre para os dentes ou fumaça para os olhos, é o cumprimento de uma missão por um preguiçoso para quem o envia. O temor ao Eterno prolonga os dias de vida, encurtados, porém, serão os anos do iníquo. As expectativas do justo se transformarão em alegria, mas a esperança dos ímpios se perderá. O caminho do Eterno é uma fortaleza para o inocente, a ruína para quem pratica iniquidade. Jamais colapsará o reto, mas os falsos não habitarão a terra. A boca de um justo pronuncia palavras de sabedoria. Será, porém, abafada a língua do perverso. Os lábios do homem reto sabem agradar, mas a boca do iníquo apenas distorce a verdade. Capítulo 11. Uma balança falsificada é uma abominação para o Eterno, mas pesos corretos atendem seu desejo. Quando domina o orgulho, ocorre a vergonha, mas com a modéstia se instala a sabedoria. A inocência do homem correto guia, mas as distorções dos traiçoeiros os destrói. A riqueza não traz proveito no dia da ira, mas a caridade salva da morte. A correção dos sinceros tornarão reto o seu caminho, mas os falsos tombarão por sua falsidade. A integridade dos retos salvará, mas os ímpios serão vítimas de suas próprias tramóias. A morte do iníquo desvanece suas esperanças e destrói a expectativa de seus filhos. O justo é libertado de suas penúrias, mas que passam para o iníquo. Com a sua boca o malévolo destrói o próximo, mas por seu conhecimento será liberado o justo. Quando tudo vai bem com o justo, rejubila-se a cidade, e canções são entoadas quando perecem as intenções dos iníquos. Pela bênção dos retos é elevada uma cidade, mas pela boca dos malévolos é demolida. Carece de inteligência o que deprecia seu próximo, mas o que tem discernimento sabe silenciar. Quem revela segredos é um delator, mas quem os guarda tem espírito fiel. Sem uma direção sábia tomba um povo, mas escutando múltiplos conselheiros obtém a vitória. Quem é fiador de estranhos se prejudica, mas quem não faz vive seguro. A mulher graciosa sabe se honrar e os homens fortes sabem adquirir riqueza. O misericordioso faz bem à sua própria alma, mas o cruel atribula a sua própria carne. O malvado obtém ganhos ilusórios, mas quem pratica caridade recebe recompensas verdadeiras. A verdadeira caridade contribui para a vida, mas quem busca o mal persegue sua própria morte. Os perversos de coração são abominação para o Eterno, mas os que seguem caminhos de justiça são seu deleite. Quem cai sobre ele, minha mão, pois o malévolo não seguirá impune. Mas escapará segura a semente do justo. Assemelha-se a um anel de ouro no nariz de um porco a mulher formosa que abandona a sabedoria. Somente o bem é o desejo do íntegro, enquanto só o mal é a expectativa do malévolo. Aos que distribui e contudo se engrandece. Quem retém, que seria justo, dar só alcança perdas. O generoso enriquecerá, pois o que atende aos outros também será atendido. Quem retém seus grãos será amaldiçoado por todos, mas bênção advirão sobre os que os liberam para a venda. Quem busca o bem encontra favor, mas o que busca o mal fará recair sobre si. O que confia apenas em sua riqueza tombará, mas o justo florescerá como a folhagem tenra. Quem traz perturbação à sua própria casa herdará ventos, e o tolo será servo dos sábios de coração. O fruto do íntegro é a árvore da vida, e o homem sábio resgata almas.
Vede que o justo receberá retribuição, ainda na terra, segundo os seus méritos, mas ainda o malévolo e o pecador. Capítulo 12. Quem ama o conhecimento, ama também receber correções, mas quem é bruto odeia repreensões. O homem bom obtém o favor do Eterno, mas o que recorre a ardis malévolos terá sua condenação. O homem não se firmará sobre a maldade, mas a raiz do justo jamais será erradicada. Uma mulher virtuosa é como uma coroa para seu esposo, mas a que age vergonhosamente atua como se fosse uma podridão em seus ossos. São corretos os pensamentos dos justos, enganosos, porém, são os conselhos dos iníquos. As palavras do iníquo anseiam por sangue, mas a boca dos retos salvará suas vítimas. Tombam os iníquos e desaparecem, mas a casa do justo há de se manter de pé. O homem será apreciado em conformidade com sua inteligência, será, porém, desprezado o que alimenta pensamentos tortuosos. Mais vale quem é parcamente apreciado, mas ainda consegue manter um criado, do que o que simula ter posses e lhe falta até o pão. O justo se preocupa com a vida de seus animais, porém mesmo a compaixão do malévolo é cruel. O que labra sua terra terá abundância de pão, mas o que se dedica a coisas vãs carece de entendimento. O iníquo deseja a presa dos malévolos, mas é a raiz do justo que rende frutos. A transgressão dos lábios é uma carga para o homem, mas os justos, porém, se livrarão de suas atribulações. Da boca do homem bom há de virar seu bem, e o Eterno retribuirá conforme a obra de suas mãos. Ante os olhos dos insensatos, seu caminho parece sempre certo, e o inteligente, porém, procura ouvir conselho. A irritação do nécio se percebe de pronto, mas o prudente oculta sua vergonha. Quem falar a verdade testifica com justiça, mas o mentiroso será sempre uma testemunha falsa. Há quem fale como estocadas de espada, mas a língua do sábio produz a cura. A língua verdadeira persistirá para sempre, mas a falsa apenas por um instante. Há astúcia no coração de quem trama o mal, mas para os conselheiros de paz há sempre alegria. O justo não ocorrerá o mal. Ao justo não ocorrerá o mal, mas sobre o malévolo paira a desgraça. Lábios embusteiros são abominação para o Eterno, mas os que transmitem sinceridade são seu deleite. O homem prudente disfarça seu conhecimento, mas o coração dos nécios exala sua tolice. A mão do diligente dominará, mas o preguiçoso pagará tributo. A preocupação que habita o coração do homem deve ser controlada, e uma boa palavra o alegra. O justo se deixa guiar por seu amigo, mas o caminho do malévolo sempre o conduz extravio. O preguiçoso não alcançará sua presa, pois a riqueza mais preciosa do homem é sua diligência. No caminho da retidão está a vida, e em sua trajetória não existe morte. Capítulo 13. O filho sábio atende à instrução de seu pai, mas o escarnecedor não dá ouvidos à repreensão. O homem de bem se alimentará com o fruto de sua boca, mas o que não tem fé com violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas o que muito abre seus lábios provocará sua própria ruína. A alma do preguiçoso deseja muito, mas nada tem, mas o diligente será gratificada com abundância. O homem justo odeia a mentira, mas o malvado se comporta sempre com vileza e vergonha. A justiça guarda o que trilha, caminhos retos, mas a maldade derruba o pecador. Aos que fingem ser ricos, porém nada têm. Aos que fingem ser pobres, mas são abastados. O resgate da vida de um homem é suas riquezas, mas o pobre nem sequer escuta ameaças. É de regozijo a luz do justo, mas a lâmpada do iníquo será apagada. Através do orgulho só alcança contendas, mas com os que bem se aconselha está a sabedoria. A riqueza adquirida apenas por vaidade se desvanecerá, mas o que a amealha a pouco haverá se incrementar. A esperança postergada enferma o coração, mas o desejo realizado é árvore da vida. Quem despreza as coisas virá a sofrer, mas o que teme infringir os mandamentos será recompensado. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para afastar-se das ciladas da morte. O bom discernimento traz a graça, mas o caminho do ímpio somente a aspereza. O homem sensato age com discrição, o tolo, porém, com
estardalhaço. O mensageiro malévolo se envolve com o mal, mas o embaixador fiel traz saúde. Pobreza e vergonha se abaterão sobre o que se recusa a instruções, mas honrado será quem atenta a repreensões. O desejo realizado é doce para a alma, enquanto apartar-se do mal é uma abominação para os insensatos. Será sábio o que com sábios caminha, mas se embrutece quem anda com os tolos. O mal persegue os pecadores, mas os justos recebem recompensa adequada. Um homem bom lega sua herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza dos pecadores virá para os justos. Muito alimento pode haver na colheita do pobre, mas há ricos que o perdem por sua falta de justiça. O que poupa seu filho de castigos o odeia, mas se o ama verdadeiramente, o disciplina desde cedo. O justo o alimenta para satisfazer seu desejo, mas o ventre dos iníquos está sempre insatisfeito. Provérbios 14. A mulher sábia edifica sua casa, a tola, porém, a derruba com suas próprias mãos. Quem anda por caminho de retidão teme ao Eterno, porém o que trilha caminhos ímpios o despreza. Na boca do nécio habita soberbo, os sábios, porém, são preservados por seus lábios. Onde não há bois, permanece limpa a manjedoura, mas é por sua força que se torna abundante a colheita. Uma testemunha fiel jamais mentirá, mas a falsa cria inverdades. O que a tudo ironiza busca sabedoria, mas não a encontra. Enquanto o fácil se torna o conhecer para quem tem inteligência. Afasta-te do nécio, pois não encontrará sabedoria em seus lábios. A sabedoria do prudente o faz examinar bem seu caminho, enquanto a ansiedade do insensato conduz a enganos. Os tolos se esquivam de expiações, mas os retos aceitam com compreensão. O coração sabe reconhecer sua própria amargura, e em sua alegria ninguém pode se intrometer. Tombará a casa do iníquo, florescerá, porém, a tenda do justo. Há caminhos que ao homem parece correto, mas ao fim todos conduzem à morte. Mesmo quando ri, pode doer o coração, e ao terminar um momento de regozijo pode haver tristeza. Quem costuma ser fingido se aborrecerá com seus caminhos, mas o sincero se conforta consigo mesmo. O imprudente acredita em cada palavra, enquanto o prudente avalia de onde ela provém. O sábio teme e se afasta do mal, enquanto o tolo se conduz com excesso de autoconfiança. Quem é rápido em irar-se age tolamente, e o homem mal-humorado se torna aborrecido. O imprudente só adquire tolices, o prudente, porém, se cobre de sabedoria. O malvado se inclina perante o benévolo, e o iníquo perante o portão do justo. O pobre é odiado até por seu vizinho, enquanto o rico tem muitos amigos. Peca o que despreza seu próximo, mas quem é benevolente para com o humilde se sentirá feliz. Não haveria de se extraviar os que tramam o mal? Benevolência e verdade, porém, acolhe quem proteja fazer o bem, quem projeta fazer o bem. Todo trabalho traz proveito, mas palavreado só traz atribulações. A coroa da sabedoria dos sábios é sua riqueza, mas a tolice dos parvos continua sua ignorância. O testemunho fiel salva almas, mas o que exala mentira só provoca enganos. Forte confiança tem o homem seu temor ao Eterno, e seus filhos hão de encontrar onde se refugiar em caso de necessidade. O temor do Eterno é uma fonte de vida para evitar as ciladas da morte. Na multidão do povo reside a glória do rei, mas em sua ausência reside a ruína do príncipe. Quem é lento em irar-se demonstra grande compreensão. O de espírito apressado exala ignorância. Um coração tranquilo é vida para a carne. A inveja, porém, faz apodrecer os ossos. O que oprime o pobre blasfema contra o Criador, mas quem é generoso para com o necessitado honra. O iníquo é impulsionado para a sua desgraça, mas o justo, ainda quando conduzido para a morte, mantém esperança. No coração de quem tem discernimento repousa a sabedoria, mas o conteúdo dos insensatos logo se reconhece. A justiça exalta a nação, mas a falsa bondade dos povos é uma mancha. O favor do rei se volta para o servo, que atua com inteligência, mas sua ira volta para quem age vergonhosamente. Capítulo 15.
Uma resposta delicada acalma a ira, mas a palavra grosseira a atiça. A língua do sábio usa corretamente a sabedoria, mas a boca do necio só pronuncia tolice. O mirado eterno alcança todos os lugares, vigiando o mal e o bom. Uma língua que sabe consolar é uma árvore da vida, mas a que exala a perversidade é uma ferida para o espírito. O tolo despreza o disciplinar de seu pai, prudente, porém, é o que o escuta. Na casa do justo há muitos tesouros, mas mesmo no ganho dos iníquos há tribulações. Os lábios dos sábios disseminam o conhecimento, mas o coração dos tolos é sempre inconstante. O sacrifício oferecido pelo iníquo é uma abominação para o eterno, mas a prece do justo é seu deleite. O caminho do iníquo é uma abominação para o eterno. Ele ama, porém, o que busca ser íntegro. Dura é a correção para quem abandona o caminho reto, e perecerá quem recusa repreensões. Se ante o eterno estão o Sheol e a destruição, quão mais ainda o conteúdo do coração dos filhos dos homens. O irônico não ama a repreensão, nem dos sábios sequer a cercar. O coração feliz alegra o semblante, mas sua tristeza quebranta o espírito. O coração de quem tem discernimento busca sempre conhecimento, porém a boca dos tolos se alimenta de estultices. São maus todos os dias do pobre, mas se tem o coração alegre, sente sempre em festa. Mas vale pouco com temor do eterno, que grandes tesouros envolvidos em angústia. Melhor é a refeição de legumes quando há temor, quando há amor, que a de uma carne suculenta quando só há ódio. O homem irado desperta discórdia, mas o que é lento em graça apazigua as contendas. O caminho do preguiçoso é como uma cerca de espinho, mas a senda do íntegro é sempre espaçosa. Um filho sábio alegra seu pai, mas o insensato deprecia sua mãe. Futilidade e alegria para aquele a quem falta compreensão, mas quem tem discernimento caminha com seriedade. Por falta de conselhos se frustra um propósito, mas quando conselheiros são consultados, eles se tornam realidade. O homem se alegra com a resposta de sua boca. Quão boa é a palavra pronunciada no tempo certo. A trajetória da vida do sábio se eleva para que ele ascenda ao céu. O Eterno fará tombar a casa do altaneiro, mas ampliará a divisa da viúva. Os pensamentos malévolos são abominações para o Eterno, porém assim os olhos são doces as palavras pronunciadas em pureza. Quem anseia por ganhos convulsiona sua própria casa, viverá porém tranquilo quem odeia soborno. O coração do íntegro estuda antes de contestar, mas a boca do iníquo derrama sem hesitar coisas más. O Eterno se distancia dos iníquos, mas escuta as preces do justo. A luz dos olhos alegra o coração, e uma boa notícia fortifica os ossos. O ouvido que atenta às repreensões da vida habita entre os sábios. Quem se recusa a receber correção deprecia sua própria alma, mas quem a escuta alcança maturidade. O temor do Eterno é a instrução para a sabedoria, e a humildade tem prioridade sobre as honrarias. Capítulo 16. Do homem são as expectativas do coração, mas do Eterno são as respostas da língua. A luz de seus próprios olhos parecem puros todos os seus caminhos. O Eterno, porém, avalia seu espírito. Dedica tuas obras ao Eterno, e firmes se tornarão teus pensamentos. Tudo foi criado pelo Eterno para alcançar seus propósitos, até mesmo o iníquo, para que atue no dia em que deve ser desencadeado o mal. É uma abominação para o Eterno quem guarda o orgulho em seu coração. Minha mão pesará sobre ele, diz o Eterno. Não seguirá impune pela bondade e pela verdade. É expiada a iniquidade. Pelo temor ao Eterno se afasta o homem do mal. Quando agradam ao Eterno os caminhos de alguém, ele faz com que até seus inimigos lhe concedam paz. Melhor um pouco com integridade do que grandes ganhos com injustiça. O coração do homem elege seus caminhos, mas é o Eterno quem dirige seus passos. Sentença justa para os lábios do rei. Sua boca não deforma o julgamento. Ao Eterno pertencem balanças e escalas exatas. Os pesos para avaliá-la são sua criação. Para os reis é abominação praticar uma iniquidade, pois é a integridade que firma o trono. Lábios verdadeiros são a delícia dos reis, que amam os que falam com integridade. A ira dos reis
A ira do rei se parece com o mensageiro da morte, mas o homem sábio a pacifica. Na luz do semblante do rei rebrilha a vida, e seu favor se assemelha à esperança, à esperada nuvem da chuva tardia. Muito melhor é adquirir sabedoria que ouro, melhor é buscar compreensão que acumular prata. A estrada real dos íntegros é a que os afasta do mal, e quem preserva sua alma pondera sobre seu caminho. Orgulho antecede destruição, e um espírito altaneiro conduz à queda. Melhor ser humilde entre os humildes do que dividir despojo com os altaneiros. Quem a palavra divina atenta encontrará o bem. Feliz é quem confia no Eterno. O sábio de coração é respeitado como sensato, e a doçura de seus lábios valoriza o que ensina. A compreensão é fonte da vida para quem a possui, porém estultice é o castigo dos necios. O coração do sábio ensina sua boca, e acresce conhecimento a seus lábios. Palavras delicadas são como um favo de mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas a seu final estão os caminhos para a morte. A fome de quem é trabalhador o ajuda, pois sua boca o compele ao esforço. O ímpio desterra o mal, e em seus lábios há um fogo abrasador. O perverso semeia discórdia, e o murmurador separa mesmo amigos íntimos. O homem violento provoca seu vizinho e o conduz a um caminho que não é o do bem. O que cerra seus olhos o faz para tramar a perversidade. O que morde seus lábios faz advir o mal. A cabeça encanecida é uma coroa de glória, trilha o caminho da justiça. O que tarda em irar-se é melhor que o poderoso. O que disciplina seu espírito vale mais que o que conquista uma cidade. A sorte é lançada ainda no seio materno, mas sua decisão cabe ao Eterno. Capítulo 17. Mais vale um pão seco com tranquilidade que uma casa em festa cheia de desavença. Um servo que se conduz com sabedoria terá autoridade sobre um filho de seu senhor que se comporte vergonhosamente, e participará da herança entre irmãos. O crisol é para purificar a prata, o forno para o ouro, mas é o Eterno que tece os corações. O malfeitor atenta aos lábios iníquos, e o mentiroso à língua maliciosa. Quem ridiculariza os pobres blasfema contra seu Criador. Quem se regozija com as calamidades alheias não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são a coroa dos anciãos, e a glória dos filhos são seus pais. Palavreado não assenta ao ignorante, muito menos lábios mentirosos a um príncipe. A propina é como uma pedra preciosa aos olhos de quem a recebe. Para onde quer que se volva, com ela prosperará. O que encobre uma transgressão de alguém busca amizade, mas o que a menciona continuamente afasta de si até o amigo íntimo. A correção penetra mais profundamente no homem inteligente que sem açoites no insensato. O homem rebelde busca somente o mal, pelo que se lhe deve enviar um mensageiro cruel. É preferível encontrar um urso de quem retiram os filhos que um insensato dedicado às suas futilidades. Quem retribui com o mal o bem que recebe jamais apartará o mal de sua casa. O começo de uma contenda é como começar a derramar água, que é difícil de reter. Retira-te, pois, antes que ela comece. Tanto o que justifica o iníquo quanto o que condena o justo são abominação para o Eterno. Para que há na mão do tolo um preço para a aquisição da sabedoria? Se ele não tem discernimento, um verdadeiro amigo o é por todo sempre, e um irmão nasceu para apoiar na adversidade. Falta inteligência a quem prontamente dá a mão como garantia, e assume fiança na presença de seu vizinho.
Quem ama a transgressão, ama a discórdia. O que exalta seu portal busca destruição. Quem tem um coração perverso não encontra o bem, e quem tem uma língua perversa tropeça sobre o mal. Quem engendra o insensato faz para a sua tristeza. O pai de um ignorante nunca tem alegria. Coração alegre é boa medicina. Já um espírito alquebrado faz secar os ossos. O suborno é tomado do iníquo para perverter os caminhos da justiça. A sabedoria está ante quem tem entendimento, mas o insensato volta seus olhos para os confins da terra. O filho tolo é uma moléstia para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom castigar também o justo e os punir. Os homens nobres possuem integridade. O que mede suas palavras sabe o que faz. O que domina seu espírito é um homem inteligente. Até o nécio, quando se mantém tranquilo, passa por sábio, e o que cerra seus lábios é considerado um homem de compreensão. Capítulo 18. Quem se isola busca somente realizar seus desejos e fica bloqueado contra o bom senso. Um tolo não se compraz no saber, mas somente no que mantém vazio seu coração. Quando chega o iníquo, ele traz desprezo pelos outros, e com ignomínia o opróbrio. As palavras que brotam da boca de um homem sábio são como águas profundas, como uma torrente caudalosa, uma fonte de sabedoria. Não é apropriado respeitar a pessoa iníqua, de modo a prejudicar. No julgamento íntegro, os lábios do tolo buscam discussão, e sua boca incita golpes. A boca do tolo é sua ruína, e seu lábio uma cilada para sua alma. As palavras de um maledicente parecem golpes, cujos impacto vai até o íntimo. Quem é lento em seu trabalho é semelhante ao que destrói. O nome do Eterno é uma cidadela, a qual ocorre o justo e nela se fortifica. Os bens do rico são sua fortaleza em seu conceito, eles são uma muralha protetora. Antes da destruição é altaneiro o coração humano, mas antes de ser honrado, sente-se humilde. Quem responde antes de escutar se mostra tolo e traz sobre si confusão. O espírito do homem sustenta em sua enfermidade, mas quem suporta um espírito alquebrado? O coração do prudente acumula conhecimentos e o ouvido do sábio busca. O presente dado pelo homem lhe abre o caminho e o leva até pessoas importantes. Ao que defende sua própria causa, ela lhe parece justa, mas vem seu próximo e o inquire para clarificar o assunto. A sorte às vezes dá fim à contenda e separa os que se enfrentam. É mais difícil conquistar um irmão ofendido que uma cidade fortificada, e seus debates são como trancas de um castelo. Com o fruto de sua boca se satisfaz o estômago do homem, com o pronunciar de seus lábios ele se sacia. A vida e a morte estão sob o poder da língua, e os que a utilizam adequadamente comerão de seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra um grande bem e obtém o favor do Eterno. O pobre fala através de súplicas, mas o rico contesta com aspereza. Adquirimos às vezes amigos que nos ferem, mas há também o que se apega mais de um verdadeiro irmão. Capítulo 19. É melhor o pobre que caminha com integridade do que o que tem perversidade em seus lábios e é tolo. Não é bom que falte conhecimento à alma, e o que apressa os seus pés peca. A leviandade do homem perverte seu caminho, seu coração se ira contra o Eterno. Riqueza atrai muitos amigos, mas do pobre as pessoas se apartam. Não se manterá impune a testemunha falsa, e não escapará o que acalenta mentiras. Ao homem generoso, muitos pedem favores, e todos têm amizade a quem distribui presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, mas ainda se afastam dele os amigos, contra o qual se apega a declarações que parecem favorecê-lo. Se voltam as palavras. O que adquire sabedoria ama verdadeiramente sua alma. O que acumula saber adquire algo de valor. O que testemunha em falso não ficará impune, e o que acalenta mentiras perecerá. O luxo não convém ao insensato, e muito menos um servo ter domínio sobre príncipes.
Cabe aos homens ser lento e irar-se, e é sua glória relevar uma transgressão de outros. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é uma calamidade para seu pai, e as queixas de uma mulher se assemelham a um gotejar contínuo. Casa e riqueza são herança dos pais, mas uma mulher prudente é do Eterno. A indolência conduz a sono profundo, e a alma ociosa virá a sofrer fome. Quem guarda os mandamentos guarda sua alma, mas quem desdenha seus caminhos perecerá. Quem é benevolente para com os pobres empresta ao Eterno, e sua boa ação será recompensada. Castiga seu filho, porque assim há esperança de que se corrija, mas não empenhes teu coração em destruí-lo. O homem de grandes iras sofrerá castigo, mas se interferires a punição aumentará. Acolhe o conselho e recebe as instruções, para que ao final seja mais sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, mas é o conselho do Eterno que prevalece. A luxúria do homem é sua vergonha, e melhor é o homem pobre que o mentiroso. O temor do Eterno conduz à vida, o que possui viverá satisfeito. Não será visto pelo mal. O preguiçoso estende a mão ao prato, mas não a consegue levar até a boca. Fere ao trapaceiro, e o homem simples se tornará prudente. Repreende ao inteligente, e ele te compreenderá. O filho que age de forma reprovável, vergonhosa, maltrata seu pai e afugenta sua mãe. Não atentes, meu filho, para conselhos que te afastem das palavras da sabedoria. A testemunha ímpia se ri do direito, e a boca do malévolo devora iniquidades. Há castigos reservados para os zombadores, e açoite para as costas dos insensatos. Capítulo 20. O vinho é enganador, a bebida forte é sediciosa, e quem com ele se apega não é sábio. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem provocou sua ira arrisca sua vida. Constitui uma honra para o homem manter-se afastado de confrontações, mas os necios se envolvem em pelejas. O preguiçoso não ara, antes o aproximar do inverno. Terá por isso que mendigar durante a colheita, porque nada terá. O desígnio dentro do coração do homem é como água profunda, mas o homem de entendimento faz aflorar. A maioria dos homens proclamará suas qualidades, mas quem encontrará um homem verdadeiramente fiel? Quem caminha em integridade como um homem justo, terá, pois, após si filhos felizes. O rei que se assenta no trono de julgamento afasta com seu olhar todo o mal. Quem pode afirmar: limpei meu coração, purifiquei-me de meu pecado? O falsificador das balanças e dos pesos são igualmente uma abominação para o Eterno. Mas uma criança é avaliada por suas ações, verificando se são puras e íntegras. Tanto o ouvido que escuta, quanto o olho que enxerga foram feitos pelo Eterno. Não ames dormir, do contrário podes atingir a pobreza. Abre teus olhos e terás abundância de pão. É ruim, diz o comprador, mas ao seguir por seu caminho se jacta de sua compra. Existe o ouro e uma multidão de pérolas, mas os lábios do conhecimento são uma joia preciosa. Toma suas vestes, porque foi garantidor para um estranho, e as mantém com confiança para uma mulher estranha. O pão da falsidade parece doce ao homem, mais tarde, porém, sua boca se encherá de cascalho. Cada propósito estabelecido através de conselhos e com boa orientação se conduz à guerra. O que difunde murmúrio revela segredos. Não te associes, portanto, com aquele que abre por demais seus lábios. Aquele que insulta seu pai e sua mãe terá sua lâmpada apagada, para que fique na mais negra obscuridade. Bens podem ser conseguidos com rapidez no princípio, mas o resultado não será abençoado. Não digas, eu mesmo vingarei o mal. Espera no Eterno e ele te salvará. Pesos incorretos são como uma abominação para o Eterno, e perversidade é uma balança incorreta. Os passos do homem são do Eterno. Como pode então entender seu caminho?
É uma cilada para o homem a tentação de dizer santo é o Eterno, e após ter feito um voto praticar uma iniquidade. Um rei sábio dispersa os iníquos e os esmaga com a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Eterno, que examina todo o seu ser. Benevolência e verdade preservam o rei e sustenta o seu trono. A glória do jovem é sua força, e a beleza dos anciãos está em suas cãs. Feridas profundas purgam o mal, também o fazem açoite que chega ao interior da mente humana. Capítulo 21. O coração do rei está nas mãos do Eterno, como torrentes de água que ele direciona para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem apropriados a seus olhos, mas o Eterno avalia a inclinação de seu coração. Praticar justiça e integridade é mais aceitável ao Eterno que qualquer sacrifício. O mirar altaneiro, o coração arrogante e o que planta o ímpio são pecados. Os pensamentos do diligente o conduzem à abundância, enquanto o precipitado só acelera a vinda da pobreza. Acumular tesouros com a língua mentirosa é como fazer um vapor ir de um lado para o outro. Os que assim os buscam fazem advir a morte. A violência do iníquo o arrastará, porque se nega a agir com justiça. O caminho do homem é rebelde e estranho, mas se ele é íntegro, seu proceder é certo. Melhor é viver no canto de um teto do que numa casa partilhada por uma mulher que ama disputas. A alma do malévolo deseja somente o mal, seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o zombador é castigado, o imprudente se dá por avisado. Quando o sábio é instruído, aumenta o seu conhecimento. O justíssimo analisa a casa do ímpio e a conduz à ruína. O que fecha seus ouvidos ao clamor dos desafortunados também clamará um dia e ninguém lhe responderá. Um presente em segredo aprazigua a ira, e um suborno discreto até uma grande ira. Agir com justiça é uma alegria para o íntegro, mas é a ruína para os que praticam iniquidade. O homem que se afastar do caminho da compreensão repousará na congregação das sombras. O que ama o prazer será pobre, o que ama o vinho e azeite não será rico. O iníquo se constitui em resgate para o justo, e o ímpio substitui o íntegro no recebimento da punição. É melhor viver numa terra deserta do que com uma mulher que reclama e resmunga. Há tesouros preciosos e azeite puro na casa do sábio, mas o honesto tudo devora. Quem busca justiça e bondade encontra vida e prosperidade e honra. O sábio escala a cidade dos poderosos e humilha a fortaleza em que eles confiam. Quem vigia a sua boca e da sua língua preserva a sua alma de problemas. O homem arrogante e o orgulhoso oprime os demais com sua soberba. O desejo do preguiçoso mata porque suas mãos se negam a trabalhar. Há aqueles que passam o dia a cobiçar, o justo, porém, dá sem deter sua mão. O sacrifício oferecido pelo iníquo é abominação. Quanto mais o é, quanto o oferece com o fruto da maldade. A falsa testemunha perecerá. Porém, o homem que obedece aos mandamentos do Eterno falará sem que ninguém o desafie. O iníquo endurece seu rosto, mas o íntegro examina. Tranquilo seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho que seja contra o Eterno. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Eterno. Um bom nome é preferível a grandes riquezas, e boa vontade a prata e ao ouro. O rico e o pobre eventualmente se encontram. O Eterno é que a todos aquioa. O prudente percebe o mal e dele se oculta, mas os insensatos passam à sua frente e são punidos. Os prêmios para a humildade e o temor do Eterno são riqueza, honraria e vida. Há espinhos e ciladas no caminho do perverso. Quem guarda sua alma contorna-os. Treina a criança a trilhar o caminho pela qual deve seguir. Assim, quando crescer, dele não se apartará. O rico domina o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem lhe empresta. Quem semeia iniquidade colherá somente futilidade, e o bastão de sua ira será consumido. Quem tem olhos generosos será bendito, porque dá seu pão ao pobre. Expulsa o escarnecedor e desaparecerá a discórdia, e cessarão a contenda
e o opróbrio. Quem ama a prudência de coração e tem gentileza em seus lábios, terá o próprio rei como amigo. Os olhos do Eterno preservam quem tem integridade e frustram os intentos dos ímpios. Diz o preguiçoso: há lá fora um leão, serei morto se for à rua. A boca de uma estranha é um abismo profundo, em quem cairá quem renega o Eterno. Há estultice no coração da criança, mas a vara da correção de lá arranca. Os pobres podem ser oprimidos, mas cresce sua porção. Ainda que se dê aos ricos, um dia virá a necessidade. Apresta teu ouvido e escuta as palavras dos sábios. Dedica teu coração a aprender meu conhecimento, porque bom te será guardares meus ensinamentos e os proclamares com teus lábios, para que confies no Eterno. Te fiz hoje conhecê-los. Não escrevi para ti coisas maravilhosas sob a forma de conselhos e ensinamentos, para que assim possa compreender a certeza das palavras da verdade e as possa apresentar como resposta a quem as enviou a ti. Não roubes ao débil porque é fraco, nem oprimas o pobre no julgamento, porque o Eterno defenderá sua causa e tirará a vida dos que a tiram dos outros. Não faças amizade com o homem dado à ira, e não caminhes com o homem enfurecido, para que não venhas aprender seus caminhos e encontres ciladas por tua alma. Não sejas daqueles que prontamente estende a mão e se torna fiadores de dívidas, pois se não tens recurso para pagar o credor, ele poderá arrancar até tua cama debaixo de ti. Não removas a demarcação antiga colocada por teus pais. Observas alguém que é diligente em seu trabalho, saiba que ele terá condição de se apresentar perante o rei, e não buscará a companhia de gente obscura. Capítulo 23. Quando te assentares para jantar com um dirigente, esteja bem consciente de quem está diante de ti. Se és um glutão, encosta uma faca em tua garganta. Não desejes seus acepipes, pois são alimentos de aparência enganosa. Não te esgote buscando riquezas, prefere antes aumentar tua sabedoria. Voltaste para elas teu olhar? Eis que já se foram, porque riquezas adquirem asas, como uma águia que voa para o céu. Não participe da refeição de quem tem olhos malévolos, nem deseje seus manjares, porque eles seriam como fel, despejados sobre ti. Ele te convidará para comer e beber, mas seu coração não estará voltado para ti. Vomitarias a porção que tivesses comido e despedaçaria tuas palavras delicadas. Não fales ao ouvido de um tolo, pois ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não deves remover uma estaca antiga, nem invadir o campo dos órfãos, porque poderoso é o seu Redentor, que defenderá a sua causa contra ti. Dedica teu coração ao aprendizado e teus ouvidos às palavras de sabedoria. Não deixes de aplicar correções a uma criança, pois mesmo que o firas com a vara, ela não morrerá. Por isso, ao corrigi-la com a vara, salvará sua alma da tumba. Meu filho, se teu coração amadureceu em sabedoria, também o meu se alegrará. E todo o meu ser se regozijará quando teus lábios pronunciarem palavras certas. Que teu coração não inveje os pecadores, teme antes ao Eterno por todos os teus dias, pois assim haverá um futuro à tua frente, e não se frustrará a tua esperança. Escuta bem, meu filho, cresce a sabedoria, guia teu coração para o caminho certo. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os glutões, comedores de carne, porque tanto o ébrio quanto o glutão se empobrecerão, e o topor acabará por vesti-los de trapo. Escuta teu pai que te engendrou, e não despreze tua mãe quando ela envelhecer. Compra sempre a verdade e nunca a venda, assim como a sabedoria, a retidão e compreensão. O pai de um filho justo se regozijará, e quem tem um filho sábio se alegrará com ele. Que se alegre teu pai e tua mãe, e que se regozije quem te engendrou. Dá-me teu coração, ó filho meu, e que os teus olhos acompanhem teu caminho.
Porque uma mulher promíscua é como um fosso profundo, e a estranha como um poço estreito. Ela também se põe à espreita como o salteador, e aumenta o número de infiéis entre os homens. Quem se lamenta, quem se queixa, quem luta, quem delira, quem tem ferida sem uma causa, quem tem olhos lacrimosos. Os que se quedam até tarde a beber vinho, que buscam misturas de bebidas, não mires o vinho quando rebrilha a sua cor vermelha, quando empresta seu colorido ao copo, quando parece deslizar suavemente, ao final morde como uma serpente e pica como uma víbora. Teus olhos verão então coisas estranhas, teu coração pronunciará palavras confusas. Sentir-te-ás como aqueles que se deita em meio ao mar revolto, ou no topo de um mastro. Golpearam-me e não percebi, feriram-me e não me dei conta. Quando despertarei, mais uma vez buscarei por isso. Capítulo 24. Não invejes ao iníquo, nem queiras ficar ao seu lado, porque seu coração trama destruição e seus lábios falam falsidades. Pela sabedoria se edifica uma casa, pela inteligência é firmemente estabelecida. Pelo conhecimento são suas câmaras recheadas com riquezas e preciosidades. O homem sábio subjuga o forte, e o que tem conhecimento é mais poderoso que um valente. Porque com sábia estratégia lutarás tua guerra, e a vitória resultará da superioridade dos conselhos. Para o tolo a sabedoria é incansável. Não abre tua boca nem num julgamento. Ao que trama o mal, os homens chamam de iníquo. O pensamento do insensato é sempre um pecado, e o escarnecedor é uma abominação para todos. Se desfaleces no dia da adversidade, diminuto é teu valor. Livra os inocentes que estão sendo arrastados para a morte. Quanto aos que estão a ponto de serem degolados, não os resgatarás? Se disseres, não sabíamos o que se passava, não levaria em conta aquele que sopesa os corações? Não saberia aquele que guarda tua alma? Não retribuirá ele a cada um em acordo com suas ações? Meu filho, alimenta-te com mel porque é bom e seus favos são doces ao paladar. Da mesma forma busca sabedoria para a tua alma, pois se a encontrares terá futuro e não se desvanecerá a tua esperança. Não te embosque junto à morada do ímpio. Ó iníquo, não perturbe seu lugar de repouso, pois o justo, ainda que tome por 7 vezes, voltará a se levantar, mas o iníquo cairá ante a adversidade. Não te regozijes quando cair teu inimigo, não se alegre teu coração quando ele tropeçar, pois isso poderia desagradar ao Eterno, que desviaria dele para ti sua ira. Não alterques com malfeitores, nem tenhas inveja dos iníquos, porque o malvado não terá futuro, sua lâmpada será apagada. Meu filho, tema ao Eterno e ao Rei, não convivas com os que vivem mudando de opinião, porque cedo lhes advirá uma calamidade, e ninguém sabe quando será a sua ruína. Também estes são pronunciamentos dos lábios, distinguir pessoas no julgamento não é uma boa prática. O que afirma o iníquo é íntegro será amaldiçoado pelos povos e execrado pelas nações. Mas os que se decidem com justiça haverá alegria e bênção. Beija os lábios que dão resposta certa. Prepara com antecedência teu trabalho e torna-o apropriado para ti no campo. Depois trata de construir tua casa. Não seja testemunha contra o teu próximo sem uma causa justificada. Não mintas com teus lábios. Não diga, far-lhe-ei como fez a mim. Retribuir-lhe-ei conforme suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso, junto ao vinhedo do homem sem discernimento. Eis que estava coberto de espinhos, por toda parte havia urtigas, seus muros estavam caídos. Ponderei sobre o que vi e me serviu como ensinamento. Mais um pouco de sono e mais um cochilo e mais um dobrar de mãos para dormir. Comporta-te assim e virá a passo rápido tua pobreza. Serás assaltado pela necessidade como se fora por um homem armado. Capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão.
copiados pelos homens de Ezequias, o rei de Judá. Ocultar significados faz parte da glória de Deus, mas elucidar assuntos faz parte da glória dos reis. O céu possui altura, a terra possui profundidade, o coração dos reis são insondáveis. Separa-se a escória da prata e se fará um vaso refinado. Analogamente, afasta-se os iníquos da convivência com o rei, e seu trono se firmará em justiça. Não te glorifiques na presença do rei, e não te ponhas no lugar de grandes homens, porque é melhor que se te diga, sobe aqui, do que seres humilhado perante o príncipe, a quem teus olhos buscarem. Não te apresses em partir para a disputa, para que depois não saibas o que fazer quando teu adversário te houver envergonhado. Debate tua causa com teu próximo, mas não divulgues o segredo de outro, para que não sejas vilipenteado por quem te escuta, e se aparte de ti esta mancha. Uma palavra dita oportunamente é como maçã de ouro em recipiente de prata, como um pendente de ouro ou como a joia lavrada é a repreensão sensata ao ouvido obediente. O mensageiro fiel é para quem o envia, como o frio da neve da época da colheita, porque refresca a alma de seu amo. Como vapores e ventos sem chuva, assim é o que falsamente se jacta de ser generoso. Com persistente paciência se persuade o governante, assim como a língua suave rompe o osso. Encontraste mel, come somente o quanto te é suficiente, para que não te falte e o vomites. Que raramente vá teu pé à casa de teu vizinho, para que não se falte de ti e te odeie. Como uma clava, uma espada e uma seta afiada é o homem que presta falso testemunho contra seu vizinho. A confiança no homem fiel em tempo de tribulação é como um dente cariado e um pé desconjuntado, como alguém que despe sua roupa em tempo de frio e como vinagre sob salitre. Assim é o que pretende cantar para um coração oprimido. Se teu inimigo estiver esfomeado, dá-lhe de comer. Se estiver sedento, dá-lhe de beber. Porque se sentirá como se pusesses brasas sobre sua cabeça, e o Eterno te recompensará. O vento do norte traz a chuva, e uma língua difamadora faz a fisionomia se contrair. Melhor é viver no canto de um teto do que em uma casa, tendo por companhia uma mulher que vive a reclamar. Como água fria para uma alma que está a desfalecer, assim são as boas notícias vindas de um país distante. Como uma fonte turva e um manancial contaminado, assim é o homem reto que excede ante o iníquo. Assim como não é bom comer mel em demasia, não é digno para o homem enaltecer a sua própria glória. Como a cidade abatida e sem muros, é o espírito de quem não se impõe limites. Capítulo 26. Como a neve no verão e a chuva durante a colheita, assim é inadequada a honra para um tolo. Como o pardal que revolteia e a pomba que esvoaça, o insulto imotivado retorna para quem o proferiu. Haja um chicote para o cavalo, um brinde para o burro, uma brida para o burro e uma vara para as costas dos nessos. Não responda a um tolo de acordo com sua estultice, para que não te tornes igual a ele. Responde ao tolo de acordo com a sua tolice, para que ele não se considere sábio a seus próprios olhos. Quem viu uma mensagem através do insensato é como se cortasse seus próprios pés e acabará sofrendo prejuízo. As pernas do coxo pendem inúteis, assim também é uma parábola na boca de um tolo. Como uma pedrinha no monte de pedras, é aquele que concede honra a um tolo. Como uma espinha que fere a mão do bêbado, assim é uma parábola na mão do tolo. O dono executa todas as coisas, mas quem contrata um tolo é como se contratasse um transgressor. Como um cachorro que retorna seu vômito, assim é o tolo que repete suas tolices. Vês alguém que se considera sábio a seus próprios olhos?
há mais esperança para um tolo que para ele. Diz o preguiçoso: há um leão no caminho. Sim, um leão no meio da rua. A porta está girando sobre seus gonzos e o preguiçoso ainda está na cama. O preguiçoso enterra sua mão no prato. Cansa-se de trazê-lo novamente à boca. A seus próprios olhos, o preguiçoso é mais sábio que 7 homens que emite resposta certa. Quem passa e se intromete em uma discussão que não é sua é como alguém que segura um cachorro feroz pelas orelhas. Como o louco que joga brasas, flechas e morde, assim é o homem que engana seu vizinho e diz: não foi uma brincadeira? Onde não há madeira se apaga o fogo, onde não há maledicentes cessam as disputas. Como carvão para as brasas e madeira para o fogo, assim é o intrigante para criar pendengas. As palavras do murmurador são como os alimentos que vão para os recônditos do corpo. Lábios em fogo e um coração iníquo são como um vaso de barro, recoberto de escória de prata. O que odeia dissimula com os lábios, mas trama o engano em seu íntimo. Quando elogia, não o creias, porque há 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio esteja dissimulado pelo engano, sua maldade será revelada perante a congregação. O que cava um poço, nele cairá, o que rola uma pedra, haverá volver sobre si. A língua mentirosa odeia os que ela esmaga, e a boca aduladora provoca ruínas. 27. Não te jactes sobre o amanhã, pois não sabes o que trará o próximo dia. Deixa que te elogie um outro e não tua própria boca. Um estranho e não teus lábios. Tanto a pedra quanto a areia são pesados, mas o desprazer causado pelo tolo pesa mais. A ira é cruel e a cólera destrutiva, mas quem é capaz de suportar o ciúme? Mais vale a repreensão franca que o amor oculto. De um amigo, até as feridas que inflige são fiéis, mas de um inimigo até os beijos são inoportunos. A alma saciada deprecia o favo de mel, mas para a que está faminta, qualquer coisa, mesmo amarga, parece doce. Como um pássaro que peregrina deixando o seu ninho, assim se sente o homem que deixa seu lar. Como óleos e perfumes alegra o coração, assim também é a doçura de um amigo que traz conselho sincero. Não te afastes nem de teu próprio amigo, nem do amigo de teu pai. Nem te dirijas à casa de teu irmão no dia da tua calamidade. Mas vale um vizinho próximo que um irmão distante. Seja sábio, meu filho, e alegra meu coração, para que eu possa contestar a quem me vitupera. O homem prudente percebe o mal e evita, mas o tolo vem a seu encontro e é punido. Toma suas vestes, porque foi garantidor para um estranho, e os mantém confiança para uma mulher estranha. Quem em alta voz abençoa seu amigo, ao se levantar cedo pela manhã, terá suas palavras consideradas como maldição. O gotejar contínuo num dia de chuva e uma mulher que vive a resmungar são muito semelhantes. Contê-las é como tentar parar o vento ou segurar azeite com sua mão. Assim como o ferro afia ferro, o homem apura a percepção de seu amigo. Quem cuidar da figueira comerá seus frutos. Quem guardar seu senhor será honrado. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem. Assim como o Sheol e a destruição nunca se saciam, os olhos do ser humano. Assim como o crisol refina a prata e o forno o ouro, o homem é testado quando recebe elogios. Ainda que seja socado o tolo no pilão, com o grão que é moído, ele não se apartará da sua estultice. Seja diligente no acompanhamento do teu rebanho e cuide bem dos teus animais, porque as riquezas não são eternas e a coroa não dura por todas as gerações. Quando se recolher o feno e a grama,
se tornar visível e forem recolhidas as plantas da montanha, haverá cordeiros para com sua lã te vestir e cabras para valorizar o cão. Haverá bastante leite de cabra como alimento para ti, tua casa e teus servos. Capítulo 28. O iníquo foge, mesmo quando alguém o persegue, mas o justo se sente seguro como um filhote do leão. Pelos pecados de uma terra, muitos governantes se sucedem, mas por causa de alguém com sabedoria e discernimento, mantém-se a ordem estabelecida. O pobre que oprime o fraco é como a chuva avassaladora que nada deixa para alimento. Os que abandonam a Torá louvam o iníquo, mas os que guardam a Torá contendem com ele. Os malvados não compreendem a justiça, mas os que buscam o eterno compreendem todas as coisas. Melhor é o pobre que trilha o caminho da integridade do que o rico de caminhos perversos. Um filho sábio segue ensinamentos de seu pai, mas quem é companheiro de libertinos envergonha seu pai. Quem aumenta suas riquezas através de usura acumula sem saber. Para quem é generoso com os pobres, de quem desvia seu ouvido do ensino da Torá, até uma prece é abominação. Quem desvia o justo para o mal cairá em sua própria cilada, mas o inocente herdará o bem. O rico se considera sábio a seus próprios olhos, mas um pobre que tem discernimento o analisa criticamente. Há esplendor no júbilo do justo, mas quando se exalta o iníquo, como consequência haverá vítima. O que encobre sua transgressão não alcançará sucesso, mas para o que a confessa e a elas renunciará, havendo misericórdia. Feliz daquele que sempre teme ofender ao Eterno, mas o que endurece seu coração se desviará para o mal. Como um leão a rugir, ou um urso faminto, é o governante malévolo de um povo fraco. Um governante a quem falta discernimento é um opressor, mas o que odeia o ganho injusto terá seus dias prolongados. O homem que tem sobre si o sangue, por ele derramado de alguém, terá seus passos acelerados para o abismo. Ninguém o salvará. Quem caminha em retidão será salvo, mas o que segue caminhos perversos cairá de imediato. Quem lavra sua terra terá muito pão, mas o que busca somente coisas vãs terá somente muita pobreza. O homem fiel receberá bênçãos, ele em abundância, mas o que não tem escrúpulo buscando enriquecer não ficará impune. Não é bom que o homem seja parcial no julgamento, mas às vezes até por um pedaço de pão alguém transgride. Quem tem um olhar maligno e se apressa em busca de riqueza, nem imagina que privações o acometerão. Quem repreende alguém encontrará por fim mais favor do que quem adula com suas palavras. Quem furta de seu pai ou de sua mãe e diz que isso não é pecado é companheiro do destruidor. Quem tem espírito ganancioso provoca discussões, mas o que deposita sua confiança no Eterno será plenamente gratificado. O que confia em seu próprio coração é um tolo, mas o que caminha com discernimento escapará do mal. Ao que dá aos pobres nada faltará, mas o que fecha seus olhos receberá somente maldições. Quando se erguem os iníquos, escondem-se os homens bons, mas quando perecem, aumenta o número dos íntegros. Capítulo 29. Aquele que, sendo repetidamente repreendido, se endurece, logo será abatido sem remédio. Quando aumenta o número de justos, alegra-se o povo, mas quando são os iníquos que aumenta o seu número, o povo suspira. O que ama a sabedoria traz alegria em seu pai, mas o que anda em companhia de mulheres promíscuas desgasta sua saúde. O rei consolida sua terra pela justiça, mas o que exige donativos a destrói. O homem que adula seu vizinho arma uma rede para seus próprios pés. Há uma cilada na transgressão do malévolo, mas o justo dela escapa, e canta e se regozija. O justo toma conhecimento da causa do desvalido. O iníquo não compreende tal sabedoria.
escarnecedores incendeiam uma cidade com as chamas da discórdia, mas os sábios afastam a ira. Se um sábio contende com um tolo, esteja ele raivoso ou alegre, não conseguirá dele se desvencilhar. Os homens manchados de sangue odeiam a quem é sincero e atenta contra a vida do íntegro. O tolo não controla seu espírito, mas o sábio o aquieta dentro de seu ser. Se um governante dá ouvidos à falsidade, todos seus servos são iníquos. O pobre e o opressor se encontram. É o Eterno que concede luz aos olhos de ambos. O rei concede justiça aos desvalidos. Terá seu trono estabelecido para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que não é orientada, mas abandonada a si mesma, envergonhará sua mãe. Quando se multiplicam os malévolos, aumentam as transgressões, mas os justos assistirão à sua queda. Corrige teu filho e ele te dará descanso. Sim, trará deleite à tua alma. Onde não há percepção divina, o povo se torna desenfreado, mas quem guarda a Torá será feliz. Não se pode corrigir o servo com palavras, pois mesmo que entenda, não te responderá. Vês o homem que é apressado para falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O que cria seu servo desde criança com muitos regalos, vê-lo a converter-se em seu amo. O homem irascível provoca disputa e o raivoso abunda em transgressões. A soberba de um homem fará o fim. Rebaixar-se mais o que tem o espírito humilde será honrado. Quem é o sócio de um ladrão odeia sua própria alma. Ouve a advertência, mas nada faz. O temor que sente o homem para ele, uma armadilha. Mas quem deposita sua confiança no Eterno será elevado. Muitos buscam o favor do governante, mas esquecem que o julgamento provém do Eterno. O injusto é uma abominação para o íntegro, e quem segue o caminho da retidão é uma abominação para os iníquos. Capítulo 30. Essas são as palavras proféticas de Agu bin Yaque, dirigidas a Itiel e a Ucal. Em verdade, sou o mais tolo dos homens e não disponho da compreensão deles. É como se eu não tivesse adquirido sabedoria nem o conhecimento dos que são sagrados. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem controlou o vento com suas mãos? Quem mais prendeu as águas com suas vestes? Quem estabeleceu os limites da terra? Qual o seu nome e qual o nome de seu filho? Diz-me o que sabes. Cada palavra de Deus foi testada. Ele é um escudo para os que nele confiam. Não acrescentes nada às suas palavras, pois ele te testaria e verificaria a tua mentira. 2 coisas te pedi, não as negue a mim, até a hora da minha morte. Mantenha a futilidade e a falsidade afastadas de mim. Não me des nem pobreza nem riqueza. Concede-me antes o pão de cada dia, para que, cheio de grandeza, eu não te renegue e diga quem é o Eterno. Nem empobrecido, venha roubar e use o nome de meu Deus numa vã afirmação de inocência. Não difames nem mesmo um servo perante seu amo, para que não te amaldiçoe e seja considerado culpado. Tampouco a geração dos que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe, nem a geração dos que se consideram íntegros a seus próprios olhos e não se purificam de seus erros, nem a geração dos que têm olhos altaneiros e que arqueiam suas sobrancelhas com arrogância, nem a geração cujos dentes parecem sabres e cujos molares parecem facas, para devorar os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. O carrapato tinha 2 filhos, dá-me, dá-me. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, e 4 que nunca exclamam basta: a tumba, o vento estéril, a terra sedenta de água e o fogo do Gehinnom, que nunca dizem basta. O olho de quem ridiculariza seu pai e se recusa a obedecer sua mãe será arrancado pelas aves de rapina e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que estão além de minha compreensão, e uma 4ª que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente, o caminho de um homem com uma donzela, o caminho de uma mulher adúltera é assim. Ela come e limpa sua boca. Não fiz nada errado. Por causa de 3 coisas estremece a terra, e há ainda uma 4ª que ela não pode suportar. Por um servo que reina, por um iníquo a quem serve alimentos, por uma mulher que aborrece
quando se casa, e finalmente uma serva que herda a posição de sua ama. Há na terra 4 seres que são pequenos, mas extremamente sábios: as formigas, que não são fortes, mas provêm seu alimento no verão; os coelhos, que são débeis, mas fazem suas casas nos penhascos; os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos juntos em bandos; a lagartixa, que podes pegar com tuas mãos e que, entretanto, está também no palácio do rei. Há 3 coisas que são marciais em seu caminhar, e uma 4ª que é majestosa em sua marcha: o leão, mais poderoso dos animais, que não retrocede ante nada; o galgo e também o cabrito; e o rei, contra quem ninguém se levanta. Se agiste totalmente, enaltecendo-te, ou se planejaste falar mal, põe tua mão sobre a boca, pois assim como batendo o leite se obtém manteiga, e forçando o nariz produz sangue, deixando aflorar a ira se provoca disputa. Capítulo 31. Palavras de Lemuel rei, com as quais profeticamente sua mãe o exortou. O que te direi, ó meu filho? O que é o filho de minhas entranhas? O que é o filho de meus anseios? Não concedas de teu vigor a uma mulher estranha, nem sigas por caminhos que destrói reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis embebedar-se com vinho, nem para os príncipes dizerem: onde encontro bebidas fortes? Para que não beba e ouvidem o que já decretam e pervertam a justiça que é devida a todos os que estão aflitos. Dá antes uma bebida forte ao que está a perecer, e vinho a quem tem amargura em sua alma. Que ele beba e esqueça sua pobreza, e que não se lembre mais sua miséria. Abre tua boca em favor do mundo e de todos aqueles que estão condenados à destruição. Sim, abre tua boca, julga com integridade e defende a causa do pobre e do necessitado. Uma mulher valorosa, quem a encontrará? Pois seu valor está acima de pérolas. O coração de seu marido nela confia plenamente, e fortuna não lhe faltará. Ela lhe faz o bem e evita o mal por todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e diligentemente trabalha com suas mãos. Como as naves mercantes de longe provê seus mantimentos. Levanta-se quando ainda é noite, prepara alimento para sua família e poções para sua serva. Considera um campo e o adquire, e com o fruto de suas mãos planta um vinhedo. Reveste de vigor e incrementa a força de seus braços. Observa para que seja boa a sua mercadoria. Mesmo à noite não se apaga sua lâmpada. Aplica-se no trabalho da roca, e suas mãos sustentam o fuso. Estende sua mão aos pobres e sua generosidade ao necessitado. Não teme por sua família quando vem a neve, porque para todos aprontou vestes de frio. Ela mesma borda suas cobertas, e seus vestidos são mais finos, linho branco e púrpura. Seu marido é respeitado nos portões quando se senta entre os anciãos da cidade. Ela faz vestimentas de linho, vende-as e as entrega com cinto aos negociantes. Força de dignidade a reveste e ri confiante do futuro. Só abre a boca com sabedoria, e a lei da bondade está sempre em sua língua. Cuida de tudo na casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam e a abençoa, junto com seu marido que a louva, dizendo: muitas são as mulheres de valor, mas tu a todos sobrepujas. Passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno por todos sempre será louvada. Concedei-lhe do fruto de suas mãos, e seja louvado por suas obras no portão da cidade.